Pessoal, arte bizantina, que legal. O que seria isso? É simples, mas a gente vai precisar entender um pouquinho da história aí. Antes da gente entrar em arte bizantina, a gente precisa entender um conteúdo que antecede essa época aí. Antes da arte bizantina existia o que nós chamamos aí de arte paleocristã. Envolve aí, na verdade, um período em que os cristãos eles eram perseguidos pelos romanos. E essa perseguição ela durou aí um período de uns 300 anos, certo? Nesse período em que eles eram perseguidos, os cristãos precisavam propagar aí a sua fé. Eles tinham que praticamente se reunir aí, nem que fossem escondidos, para poder fazer os seus cultos religiosos, aquela coisa e tal. Aí o que acontece? Nesse período, eles se encontravam no que nós chamamos aí, num espaço chamado catacumbas subterrâneas, certo? Essas imagenzinhas que você vê aí, ó. Nesse mesmo período, começou-se a surgir aí o que nós chamamos da arte paleocristã, ou seja, eles pintavam nessas catacumbas, O que seriam essas catacumbas? Seriam um espaço onde os cristãos produziam ali os seus cultos, e tudo mais ao seu Deus, e no caso eles pintavam, começavam a produzir simbologias, e representar isso, de forma ilustrativa. Ou seja, os cristãos que não possuíam, por exemplo, alfabetismo, digamos assim, ou seja, eles não conseguiam ler. Então, através da imagem no processo visual, eles tinham então como entender isso. A gente está falando ainda da arte paleocristã. Tudo isso ocorreu então exatamente durante esse período de perseguição, como eu disse. Então, a partir de um determinado período, eles passaram a não ser mais perseguidos. Ou seja, um dos imperadores romanos aí aderiu, o cristianismo agora como a religião local. Então, começou-se então uma manifestação gigantesca, de cristãos agora começando a propagar sua fé. E aí vai surgir aí enormes construções aí como catedrais, basílicas gigantes, enfim, uma construção arquitetônica gigante que você vai estar vendo aí, principalmente nessas imagens que eu vou estar colocando para você em tela. O que eu estou querendo citar aí? Nesse período onde a manifestação começa a se propagar aí, ou seja, esse tipo de arte agora que estava ali escondida no período paleocristã, ele agora começa a se expandir. E essa expansão é o que a gente vai chamar aí de arte bizantina, ou seja, o período em que a arte cristã começa a se espalhar aí. E aí crescer monstruosamente também. Então vocês estão vendo aí imagens dessas obras gigantescas, essas obras arquitetônicas principalmente, e aí vai estar surgindo aí o mosaico, a gente vai ver aí os vitrais que a gente vai estar discutindo, por exemplo. Reparem nos mosaicos. O tema é sempre religioso, é claro, você sabe. Então você percebe, essa presença, essa temática religiosa aí nesse tipo de obra. Mas atenção aos detalhes. Os romanos já produziam aí, na questão, os mosaicos. E como os cristãos se apossaram, dessas técnicas aí, começaram a produzir aí, principalmente nas grandes catedrais, igrejas e tudo mais, vocês vão perceber aí a presença, desses pedacinhos de cerâmica montados e posicionados de certa forma ali, bem organizados, formando uma imagem ao todo. Tá? Isso vai nos dar uma ideia mais tarde do que você entende por pixels. Isso que tem aí na sua câmerazinha, na sua foto, quando você amplia o seu zoom, você vai ver um monte de quadradinhos ali, não vai? Pois bem, aquilo ali até dá para se ter uma ideia legal aí do que seriam os mosaicos, tá? Quando a gente posiciona cada pontinho da sua fotografia de forma organizada, e cada um tem um pontinho diferente um do outro ali e tudo mais, se você distanciar dessa imagem, você vai perceber aí que ele vai formar uma imagem como um todo. Quanto mais você se aproxima dele, você vai perceber que são quadradinhos cada vez mais pequenos. No caso do mosaico, é a mesma ideia. Eles colocavam esses quadradinhos em cerâmica, formando uma imagem ao todo, como você vê aí na imagem. E o que dizer então dos vitrais? Geralmente você vai encontrar em algumas igrejas, passando por aí. Os vitrais consistem em que são vidros, tingidos aí com um verniz translúcido. É aplicado onde ele é passado sobre esses vidros e assim que finalizado, esse vidro passa a ter aí ainda translúcido, só com a tonalidade desejada. Então, na arte bizantina a gente vai perceber que existiam vários desenhos, isso posicionado nos vidros das janelas,
das catedrais, enfim, e é um tipo de arte bem bacana, porque conforme a luz ambiente, ela entra nesse ambiente, passa, né, por esse vidro colorido, e ele dá um aspecto bem bacana no interior, né, nessa parte do ambiente interno. Então, para essa atividade da vez, a gente vai trabalhar aí primeiro com mosaicos, depois a gente vai trabalhar na aula posterior com os vitrais. O que é bem simples, você só vai precisar aí de alguns pedacinhos de papéis aí, certo? A gente vai escolher aí um formato, um desenho, né, linear aí, que você queira trabalhar. Se você tiver impressora, você pode fazer a impressão dessa imagem, e se você, caso não tiver, você pode também fazer o seu desenho manualmente aí, sem problema algum. Para fazer essa atividade é bem simples, tá? Vocês vão perceber aí que na tela de vocês vai ter aí uma imagem, ela vai ter aí pedacinhos de papéis colados, né? Esses papéis coloridinhos aí que vocês estão vendo aí, você pode estar fazendo até, não é para sair de casa, tá, pessoal? Você vai fazer o seguinte, você pode usar aí revistas, jornais e tal para estar fazendo aí a colagem, né? Picotar esses papéis aí e fazer a colagem deles aí tranquilamente aí para poder estar concluindo essa atividade. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês aí na tela do computador. Vamos lá? Então, pessoal, para produzir a atividade muito simples, tá? A gente vai apenas se basear aqui, né, no slide seguinte, onde a gente se depara aqui com essa imagem maior aí ao lado direito, né? Uma típica imagem de um mosaico bizantino, tá certo? Pode ver que ele envolve aí os temas religiosos, né? Assim como essa imagem da base aí, né, na parte inferior esquerda, certo? E a gente tem acima, né, como essa primeira imagem ao lado esquerdo, um mosaico feito de papel, né? Papel picado, papel colorido aí, né? E essa é a proposta para nossa atividade. Porém, a gente sabe aí que devido ao período da quarentena, a gente não vai ter aí, né, essa flexibilidade aí para poder estar saindo para comprar materiais, comprar papel, enfim, a gente não vai, inclusive, trabalhar dessa forma, a gente vai utilizar aí os recursos que a gente obtém aí a partir de materiais recicláveis, o que você tiver em casa, qualquer recurso que você tiver aí que dê para a gente trabalhar. Por exemplo, a gente tem aqui então, ó, essa imagem aqui, certo? Ou seja, um personagem aqui desenhado, né? Feito pode ser feito aí também um modelo em impressão, tá? No tamanho A4, perfeito? Essa imagem que você vê aí, você pode estar fazendo aí tanto como a impressão ou montar aí o esboço do seu desenho aí, certo? Com essa base, tá? Com esse desenho, a gente vai estar aplicando aí. A partir disso, a gente pode estar colando, preenchendo aí os espaços, né, com papéis coloridos, né? No nosso caso aqui, eu estou utilizando o jornal, né, picado, eu estou colando aqui, preenchi toda aquela área externa da imagem anterior, tá certo? Então, toda essa parte que vai envolver aí, né, que como se fosse um fundo para nossa imagem, eu preenchi aqui, então, ela com jornal, né? Então, o jornal picado, eu consegui preencher aqui tudo mais, né, para que a gente possamos aí dar aí um fundo aí para essa imagem, ok? Note que essa parte em branco ficou somente na folha de sulfite, né? E a gente vai preencher ela com outro papel, tá? No caso aí eu optei pelo papel de escolha aí, né? A gente está trabalhando com uma imagem basicamente usando uma única cor, né? Que é esse tom amarelado que você vê aí, tá certo? E preenchi também, né, com papel branco essa parte dos olhos aí, tá certo? Feito isso, você pode dar o acabamento aí passando a canetinha ou uma caneta aí, reforçando os contornos aí da sua imagem, perfeito? Essa é a base aí para você estar construindo aí a sua atividade do mosaico. Lembrando que você pode optar aí por quaisquer desenhos aí que você encontre aí. Você pode estar fazendo a impressão ou pode estar desenhando manualmente, certo? Essa primeira imagem aqui que a gente citou. Então você pode escolher o seu desenho, tá? Fica livre aí para vocês podem utilizar quaisquer cores, tá certo? E assim vai da criatividade de vocês, beleza? Feito isso, pessoal, assim que você concluir todos os passos, finalizou a sua atividade, basta você fotografar e vai lá na aba Atividades do Google Sala de Aula e aí é só anexar a fotografia dessa atividade lá. Envia, adiciona o arquivo,
e aí na sequência você pode estar marcando como concluída e clicando no botão entregar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha contribuído mais uma vez aí com vocês. Não deixem de seguir aí o materialzinho de vocês de artes aí lá no Google Sala de Aula, tá? Periodicamente. Então, vai vendo lá as informações que vão aparecendo. Não deixem para fazer na última hora. Pergunte, comentem, tá? Tire as dúvidas de vocês. Eu vou estar sempre antenado lá as dúvidas de vocês lá. E basta apenas comentar, tá certo? Lá na aba do nosso mural ou da própria atividade, beleza? Então, é isso aí. Até a próxima e se cuidem. Tchau!